In the sweet by and by, we shall meet on that beach. Just worship the Lord in your spirit now. In the sweet by and by, we shall meet. That despised church, hard going, but we'll meet someday. To our bountiful Father, we will offer our tribute of praise for the glory gift of His love and the blessings that hallow our. With the Lord's despised few, by faith I choose. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. In the sweet by and by, we shall meet on that beautiful shore. Hoje o mundo está esperando pela cura divina. Mas não importa quanta cura divina você faça. Mesmo assim, ele não crerá em você. Bem, logo depois que rejeitaram Jesus, quando você tenta, foram embora, ele até se virou para aqueles discípulos, disse, quereis vós ir também? Disseram, para onde iríamos, Pedro? Ele disse, tu tens as palavras da vida eterna. Estão vendo? E ele saiu lá, e havia um homem que nem tinha globos oculares nas órbitas. E ele fez um pouco de barro, e lambuzou seus olhos, disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé. E quando lavou, ele voltou vendo. Isso os mudou? A popularidade dele aumentou? Não, diminuiu cada vez mais. Por quê? Ele permaneceu na estrada, ele permaneceu no mapa rodoviário. É o mesmo hoje. Eles veem sinais, prodígios, milagres e tudo mais sendo realizado e dizem, isso não está com nada. Teria acontecido de qualquer modo. Estão vendo? Ressuscitaram Lázaro da sepultura. Parecia que isso sacudiria toda a nação. A Bíblia disse que ele o faria. Esses eram os sinais que se seguiriam. Quando ele se apresentou à mulher samaritana aqui e disse, tem 5 maridos. Isso deveria ter sacudido o mundo inteiro. E ele está hoje em seu povo. E vocês o veem, vez após vez, realizar a mesma coisa. E dizem, bem, acho que tudo bem. Vejam, despreocupados, sem entrega. Eles dedicam um pouco de tempo, vão à igreja de vez em quando e tal, mas quando se trata de se entregarem, não, eles não vão fazer isso, não vão se entregar, eles não o querem. Quando Jesus chamou seus discípulos, o que ele teve de fazer? Pegar o próprio tipo, iletrado, homens, pessoas que nem sabiam assinar o próprio nome. Pedro, João, a Bíblia disse, eles eram indoutos e homens sem letras. Foi quem ele teve de pegar. Mas se os intelectuais não quiseram, eles não o ouviram, então não o ouvirão agora. Eles têm seu próprio rumo, eles estão em sua própria estrada, e eles seguem por essa estrada porque foram instruídos assim, porque seus pastores, seus bispos, e seus cardeais e papas e tudo mais, os orientaram nessa estrada. Mas o Espírito Santo o trará de volta ao Pentecostes, todas as vezes. Trouxe-os na Escritura, todos, e trará neste dia, todos. Eles os trará de volta a essa realidade. Ele o trará de volta ao batismo de poder do Espírito, que o guiará e nunca tirará uma palavra da Bíblia. Ficará bem na Bíblia. Onde ela diz isto, ele seguirá direto através dela. O Espírito Santo o fará. Ele traz uma realidade. O que ele fez? Ele teve de pegar aqueles pescadores ignorantes, nem tinham roupas, apenas algo enrolado em volta deles, aventais de pesca e tal, sem roupas. Tão ignorantes que não sabiam assinar o próprio nome, sem letras, sem instrução, mas ele achou alguém. Ele tinha de conseguir alguém, mas ele encontrou homens nesse tipo de estado que estavam dispostos a se entregar, que estavam dispostos.
Eles não tinham mais nada a que se apegar. Eles não tinham igreja, denominação, nem nada. Eram apenas pescadores ignorantes, pastores de ovelhas. Não sabiam escrever, não sabiam ler, nem nada. Mas eles não tinham nada a perder e ele os alcançou e eles se entregaram. Disseram tudo o que tu disseres, Senhor. Faremos. Nós te seguiremos. Mas quando eles se renderam totalmente e se entregaram a Deus, Deus lhes deu uma realidade pentecostal. Ele os guiou até o Pentecostes e lhes deu o Espírito Santo. Lá onde estavam, lá, sob o Espírito de Deus, fazendo todo tipo de sinais insensatos para o povo, gaguejando e gaguejando e agindo assim e tentando, a Bíblia diz, em que eles estavam na estrada. A Bíblia disse, por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo, e este é o descanso da alma. Isto é o que virá. Isaías 28:18. Leia. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo. Este é o descanso. Não o domingo, não é o dia de descanso. O Espírito Santo é o dia de descanso. Vocês, irmãos adventistas, o sábado do sétimo dia não é o descanso. O Espírito Santo é o descanso. Por lábios gaguejantes e por outras línguas falarei a este povo, e este é o sábado. É isso. Sábado significa descanso. Este é o descanso para a alma. Você tem descanso eterno. Como Deus, quando Ele fez o mundo, no sétimo dia Ele descansou depois disso. Ele descansou. Continuou descansando. Quando entramos em Deus, descansamos o tempo todo, não de um domingo ao outro. Descansamos eternamente. Temos vida eterna. O Espírito Santo lhe dá descanso. Agora, eles tiveram uma experiência pentecostal, uma realidade de Deus. Eles tinham achado algo. Deixe-me dizer mais uma coisa. Credos não satisfazem um coração faminto. Credos não vão satisfazer. Se um homem está faminto de Deus, dizem, recite o credo dos apóstolos, una-se à igreja, coloque seu nome aqui, seja aspergido ou imerso, ou o que queiram. Isso nunca satisfará uma alma faminta. Porque eles foram predestinados por Deus para buscar a vida. Eles foram uma vez os anjos. Houve uma vez um anjo que não caiu. 2/3 dos anjos do céu caíram. São esses espíritos malignos trabalhando entre as pessoas, muito religiosos. Vocês sabem que a Bíblia diz isso. Vocês nem sempre estiveram aqui. Vocês já estiveram em outro lugar. Lembrem-se, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu, quando Lúcifer tomou e se fez. Ele disse, quero uma denominação, fazer algo grande. Foi para a região norte e estabeleceu algo maior do que Miguel tinha. E ele foi expulso do céu. E aqueles anjos lá no passado, aqueles espíritos. Bem, esse é o motivo. Quando este tabernáculo terrestre se desfizer, já temos um esperando, estão vendo? E esse é o motivo. Nosso nome foi colocado no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Todo o que o Pai me deu virá a mim. Como se pode? Vocês têm olhos e não podem ver, ouvidos e não podem ouvir. Não é de se admirar, vejam. Lá, todas estas coisas, vejam, que Deus prometeu lá no passado, foi tudo. Quando eu disse a outra noite que um homem, Jesus disse, a besta que veio sobre a terra, o anticristo, sendo muito religioso, tão parecido que enganaria até os eleitos, se possível. Como a grande organização teria início e eles teriam outras organizações, a velha mãe meretriz, e ela tinha filhas pequenas, eram meretrizes que saíram, organizações, disse, e enganariam quase o mundo inteiro, e enganariam até os próprios eleitos, se fosse possível. Mas não é possível. Seus nomes foram colocados no Cordeiro. Os que dantes conheceu, ele chamou, aos que chamou, ele justificou, e aos que justificou, ele glorificou. Assim, não há mais. Veja, isso mesmo, você não pode vir sem que Deus o chame. Não é o que quer ou o que corre, é Deus que se compadece. Isso mesmo, é o que a Escritura disse que é. Então, eles não querem ouvir isso. Por quê? Estão na escuridão. Eles querem seguir o credo. Sou tão bom quanto você. Nada foi dito sobre bondade. Ninguém é bom. É Deus que é bom. Veja, mas você está disposto a se entregar a Ele? É nisso que estou pensando. Você está pronto para se entregar? Está vendo? Isso não satisfará uma alma faminta.
Ouça, quando Paulo, quantos sabem que ele era teólogo? Mas ele era um gigante intelectual. Ele, sem dúvida, foi ensinado por Gamaliel, um dos melhores teólogos do dia. Mas o que ele disse quando veio à igreja, leia 2 Coríntios 2:4. Em 2 Coríntios 2:4, ele disse, não vim a vós com palavras encantadoras, a sabedoria do homem deste mundo. Pois se tivesse vindo, vossa confiança estaria edificada sobre a sabedoria do homem, organizações, denominações, mas vinha a vós no poder do Espírito Santo, as demonstrações. Demonstração do quê? Mostrando sinais e maravilhas pelo Espírito Santo. Venho a vós para que a vossa confiança, que a vossa fé não repousasse na sabedoria de alguma grande denominação, de alguma igreja, mas repousasse no poder do Espírito Santo e na ressurreição de Jesus Cristo. O maior teólogo que já viveu disse que teve de esquecer tudo o que conhecia para encontrar Cristo. E ele disse, não prego as coisas intelectuais, prego a simplicidade da direção do Espírito Santo. E venho a vós pregando isso. Disse, eu poderia pregar de outra forma, mas disse, minhas obras não é pregar assim. Agora, veremos se conseguimos mais 1 milhão em 34, 44, seja o que for, seus slogans. Teremos tantos membros que se unirão este ano. Ele disse, eu poderia fazer isso, tive isso por tanto tempo, mas me afastei disso. Venho a vós, não com palavras encantadoras e arrogantes de algum teólogo, mas venho a vós no poder e nas demonstrações do Espírito Santo, para que a vossa fé fosse edificada no Espírito Santo e não na sabedoria de alguns homens. Oh, que coisa! Deus em busca de tais homens. Deus está buscando hoje homens dos quais ele possa se apossar assim. Não faz muito tempo, em Londres, Inglaterra, dando um pequeno passeio, e a Inglaterra, as Ilhas Britânicas, estão tão repletas de gente. Na Inglaterra, dificilmente se consegue achar um lugar em que não haja uma casa e estão cultivando seus, como na Alemanha e tal. Lá, eles são os antigos países e as terras estão pobres e eles têm um pequeno jardim. Na Alemanha e em lugares assim, não se vê no quintal dos fundos uma bela grama cortada e muitas árvores. Vê-se tomate e feijão e batata, algo para se comer. Eles têm de fazê-lo e os terrenos estão tão ocupados que... O soldadinho inglês que estava me levando por lá. Nós subimos o morro, o irmão Baxter e eu e este rapaz. Chegamos a um lugar que era lindo. Havia árvores e a grama verde e tudo mais. Pensei, não é um lindo lugar? Eu disse a esse homem, Senhor, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Vejo que a sua ilha aqui está tão ocupada. Por que um grande espaço aqui de vários acres, um belo lugar com árvores e um vale e tudo mais? Por que o deixaram e nunca ninguém construiu uma casa aqui? Ele disse, reverendo, eu quero contar isto. Uns 200 anos atrás, houve uma epidemia de febre da água negra que eclodiu aqui na Inglaterra. Ele disse, não tinham soro e as pessoas morriam como moscas. Ele disse, as carroças contaram-me que vinham dia e noite. Nem conseguiam enterrá-los. Os ministros vinham aqui de vez em quando, levantavam as mãos e oravam e voltavam. Jogavam-nos todos neste vale aqui. Nem conseguiam enterrá-los. Disse, morreram e morreram, até que milhares e milhares de crianças, adultos, adolescentes e tudo mais morreram. E apenas os levavam para lá. E então só pegaram e espalharam terra por cima deles quando a praga cessou. Ele disse... Sabe de uma coisa? Ele disse, desde aquele dia até este, o inglês está tão convicto de que não lançará seus alicerces onde algo assim esteve. Ele não edificará sua fundação sobre coisas como... Ele nunca edificará sua casa em um lugar onde a morte esteve assim. E fiquei ali um pouquinho e pensei, não adianta lhe dizer, ele não entenderia. Mas como, afinal, uma pessoa pode encarar isso com tanta sinceridade que, se a febre negra 200 anos atrás esteve nesse terreno, mas você está tão receoso e tão preocupado em viver um pouco mais e de que possa pegar febre negra se edificar sua casa lá, e então edifica seu destino eterno sobre algum credo humano que morreu centenas de anos atrás. Sobre alguma teologia de alguma igreja que está numa prateleira há centenas de anos, sem nada, sem nenhum movimento de Deus nelas e tudo mais. E coloca seu nome e credo e tudo mais bem ali e segue vivendo.
Ouça, amigo, não faça isso. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não podem prevalecer contra ela. Também fareis as obras que eu faço. Eis que estou convosco, e em vós, sempre, até o fim do mundo. Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus é um Deus de realidade. Não aceite apenas um credo, não aceite apenas uma sensação. Aceite uma realidade. Receba um Deus real, algo que Deus é, um Deus de realidade. Isso lhe dá segurança, dá-lhe esperança, dá-lhe fé. Isso lhe dá o Espírito, dá-lhe sinais, dá-lhe maravilhas. Fazem você como fez em Cristo, porque esse foi o propósito dele ao vir trazer Deus ao homem e fazer Deus e o homem um. Mas aceitamos denominações e o expulsamos, aceitamos credos e o expulsamos, e agora estamos nos desvios aqui. Mas há uma estrada real e verdadeira e um caminho na estrada. Agora, para vocês, irmãos nazarenos, eu gostaria de dizer isto. Vocês dizem a bendita e antiga estrada, mas não era uma estrada, se notarem. Disse, há uma estrada e é uma conjunção. E um caminho, e o caminho está na estrada. Nem todo o que está na estrada irá, mas todo o que está no caminho irá. Estão vendo? Há uma estrada e... Leiam Isaías 35. Há uma estrada e um caminho. Estão vendo? A estrada tem um centro. Fica no meio da estrada. E no meio da estrada é onde está. E então, quando a chuva vem, leva todo o lixo para os lados. Agora, se observarem, quando um homem se converte, ele fixa seus olhos direto em Cristo. Agora, se você não notar, como eu estava pregando a outra noite, como em... Quando Jacó e Esaú nasceram, ambos nasceram de pai santo e mãe santa, mas eram gêmeos. Um homem carnal, religioso, e a igreja, e era um homem bom, muito bom. Jacó era um pouco trapaceiro, mas tinha em mente uma coisa. Aquela primogenitura significava tudo para ele, não importava como tivesse de consegui-la, pois a Bíblia disse, ele foi eleito antes da fundação do mundo para buscar isso. E hoje, há pessoas, não importa quanta popularidade tenham de usar, quanto tenham de perder, ou o que tenham de fazer, não faz diferença para eles, se são chamados de antiquados, não importa o que sejam, eles têm os olhos em Cristo, pois foram eleitos para a vida eterna, e eles plantam bem ali nisso, se requerer tudo que eles têm, eles plantam ali. O outro é um homem nominal. Ele vai à igreja e se sente tão bem quanto os demais, vai para casa. Vejam, essa é a vida de Esaú, vejam. E a outra é uma vida de Jacó. Agora, aí está, ambos os lados. Plante seu fundamento em Cristo Jesus. Esteja certo de que está nele. Como você entra nele? Apertando as mãos, aspergindo. Por meio de quê? Por um Espírito. 1 Coríntios 12. Somos todos batizados em um corpo, um Espírito Santo. Batizados em um corpo, onde 9 dons espirituais e 4 ofícios espirituais estão nesse único corpo. Aí Deus pôs na igreja apóstolos, profetas e tal, nessa igreja. Aí há dons de cura, milagres, falar em línguas, sabedoria, conhecimento. Essas são as coisas que, os sinais, seguem o crente. Por que você aceitaria? Porque aceitaria o que não consigo entender é porque as pessoas preferem o velho mato eclesiástico, quando a rocha está cheia de mel. Que coisa, não consigo entender. Inclinemos a cabeça. Você gostaria de ser lembrado em oração, dizendo, Deus me deu o desejo do meu coração. Eu amo o Senhor Jesus. Nosso Pai Celestial, às vezes, depois do culto, eu me pergunto por que o Espírito Santo bate constantemente na igreja, como ele bate. Todavia, o homem que é ungido pelo Espírito não pode dizer o que quer, ele tem de dizer o que o Espírito diz para dizer. E vemos que na antiga Bíblia, os batedores de ouro, o batedor batia o ouro e batia o ouro, e o virava e batia até toda a escória sair dele.
E ele o batia por tanto tempo, até ver seu próprio reflexo no ouro, então sabia que estava puro. Assim o Espírito Santo bate a igreja, vira e a condena por isto e a condena por aquilo, até tirar toda a escória, até que o verdadeiro reflexo de Jesus Cristo se reflita em seu povo. Que eles tenham a mesma vida, os mesmos sinais, façam os mesmos milagres que ele, o reflexo do Espírito Santo nas pessoas. Deus, toma meu pobre coração, bate-me, vira-me do jeito que quiseres, Senhor, mas deixa-me refletir Jesus, deixa-me refleti-lo, Senhor. Que todas as pessoas aqui hoje, Senhor, que todos nós te reflitamos tua vida afetuosa, tua obediência ao Pai. Acabamos de lhes dizer que tu caíste em tua popularidade quando ias curar os doentes. Claro, tu eras grande, as pessoas vinham ver-te, mas por quê? Por pães e peixes. E quando tu lhes disseste a verdade da palavra, elas não estavam dispostas a andar nela, então tua popularidade caiu continuamente. Tu continuaste a fazer milagres, mas tua popularidade caiu. Tu és um Deus de realidade. Tu sempre foste assim, tu não mudas. Rogo, Pai, que a igreja e todas as pessoas aqui que levantaram a mão tenham uma visão disso hoje. Que vejam, Senhor, que não é o homem. Se seguimos o homem, então somos miseráveis. Mas se só seguirmos o Espírito Santo, ele nos guiará a cada promessa da Bíblia, que tudo se cumpra na vida das pessoas aqui hoje. Tenho roupas de bebezinhos, casaquinhos, lenços, pacotes na mão. A Bíblia nos ensina que levavam do corpo de São Paulo lenços e aventais. E espíritos imundos saíam das pessoas e as doenças eram curadas. As pessoas hoje ainda veem o mesmo Deus. Agora, sabemos que não somos São Paulo. Mas tu ainda és Jesus. E não era São Paulo, era a vida de São Paulo rendida a Jesus Cristo. O Senhor fazia maravilhas extraordinárias, não Paulo. O Senhor. Agora, Deus Pai, cremos que não sabemos nada, muitas vezes criticados, lavando os pés, batizando em nome de Jesus Cristo, proibindo mulheres pregadoras, crendo na segurança eterna da alma, como Paulo ensinou. Disse aos Efésios que eles foram predestinados, antes da fundação do mundo, a serem filhos e filhas de Deus. Disse aos Coríntios que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó, antes mesmo deles nascerem. Antes que tivessem oportunidade de conhecer o certo e o errado por causa da sua predestinação. Sua presciência lhe permitiu saber. E, Pai, porque eles discordam sobre coisas assim, o batismo do Espírito Santo com sinais e maravilhas, como tu prometeste. A Bíblia dizendo que tu és o mesmo ontem e eternamente. Pai, não queremos ser diferentes, mas nós, para ser teus servos, temos de seguir a tua palavra. Rogo, Pai, que permitas que as pessoas vejam que não é para ser diferente, ou ser egoísta, ou tentar ser alguém que não somos. Estamos apenas tentando cumprir a tua palavra. Que todos vejam isso, Pai. E ao enviar estas roupas aos doentes, que cada um deles seja curado, Senhor. Que o teu Espírito Santo veja esta demonstração de fé e que eles vão e sejam curados. Concede, Senhor. Abençoa o irmão Neville. Abençoa a igreja em conjunto. Abençoa a escola dominical, os professores. Abençoa todos os pastores aqui. Abençoa os visitantes em nossas portas. Senhor, ajuda-me. Tenho de ir rápido agora para chegar lá, para tentar consolar uma família de coração quebrantado. 240 quilômetros ou mais lá no campo, com só um pouco de tempo para chegar. Sê comigo, Senhor. Ajuda-me e que neste nunca gosto de falar sobre uma pessoa que partiu sem dar aos que estão presentes uma oportunidade de receber-te. Deus, concede que muitas daquelas pobres pessoas de Kentucky vão humildemente até aquele altar esta tarde, naquela igreja metodista, e entreguem o coração a ti. Concede, Senhor. Tem misericórdia agora. Abençoa-nos em conjunto, cura os doentes e salva os perdidos. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Vou pedir ao irmão Neville que assuma o culto um pouco agora para continuar, e não sei o que ele fará neste momento. E todos orem por mim e os verei mais tarde. Deus o abençoe, irmão Neville. That restful place in the sweet quiet
heart, you may raise your hand. The message is over now. Let's just worship now. I'll say the wild sea no more. The tempest may sweep o'er the wild stormy deep. In Jesus I'm saved evermore. Everyone now in worship, I've anchored my soul in a haven of rest. Sabbath, I'll sail